Obrigado, Willy. Agora é o momento da nossa palestra. E hoje é a cargo do nosso irmão Sérgio Alexandre, que é também instrutor do som, muito antigo aqui na nossa casa, tem uma experiência bastante grande. E o nosso tema de hoje é um tema extremamente interessante, que vai nos abrir os olhos para muita coisa, e também os meus também. Sérgio, obrigado pela mais essa ajuda. Um bom dia, meus irmãos. Que a paz do Cristo esteja conosco nesse momento, porque hoje nós vamos fazer um pequeno estudo, não é uma palestra. Nós vamos estudar a utilidade providencial da riqueza e a prova da riqueza e da miséria, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Quando se fala em fortuna e riqueza, é natural que se tenha preconceitos, rótulos daquele que é rico, daquele que possui fortunas. E sempre vamos buscar lá no Evangelho que Jesus dizia que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico adentrar as portas do céu, não é mesmo? Só que, na realidade, se formos estudar mesmo o Evangelho, vamos perceber que Jesus tinha uma isenção, tinha uma autonomia, e de maneira nenhuma ele teria tal preconceito. Ele não iria generalizar. Ele conhecia a alma humana, tanto é que ele visitou Zaqueu, foi à casa de Zaqueu, que era um homem abastado, e percebeu que naquela alma havia uma transformação. Zaqueu demonstrou a vontade de dividir os seus bens com todos aqueles que necessitassem, e que restituiria até 4 vezes mais alguém que ele de alguma forma tivesse causado prejuízo. Então Jesus não foi contra nem um pouco a fortuna, como a nada. Jesus não era contra nada nem ninguém. Jesus não julgava as pessoas. Ele separava a criatura do comportamento que ele estava tendo. Não só em relação à fortuna, como apego a qualquer coisa que se tornasse, viesse a se tornar um embaraço para o objetivo principal da vida. E qual o objetivo principal dessa nossa reencarnação? É a gente que aqui realizar as nossas provas, vivermos as etapas que temos que viver, resgatar as faltas anteriores e nos preparar para uma vida melhor. Fazer conquistas, é claro, para uma vida melhor, visando principalmente a vida verdadeira, que é a vida espiritual. E como eu vou pensar na vida espiritual, de viver no plano espiritual, em paz, se eu ainda sou tão apegado aos bens terrestres?
Mas esses bens não necessariamente é só o dinheiro. Eu posso ser apegado ao meu corpo, eu posso ser apegado aos meus livros, que representam um estudo, mas eu sou apegado a ele. Eu posso ficar apegado a um afeto, a um coração. Não caminho e nem deixo a pessoa caminhar. Então, quando começamos a entender o que a gente veio fazer aqui, porque a encarnação, projeto inicialmente singular, ele é seu. Sua maior responsabilidade é consigo mesmo. Que aqui viveremos em coletividade, junto a assembleias, ajudando os outros, isso é certo. Mas a minha responsabilidade desta encarnação é comigo, principalmente. Então, eu tenho que começar a reparar o que tem feito a teia de aranha ao redor de mim, que está me prendendo. Porque são essas prisões que a gente acha que está tão desapegado e que na hora de desencarnar vai perceber que não estava. São aqueles pensamentos que ficam obsidiando a nossa mente. Como é que eu vou embora? Eu vou deixar fulano, eu vou deixar cicrano? Como é que eu vou deixar esta casa? Como é que eu vou deixar o meu cachorro? Qualquer coisa que importe a minha não confiança em Deus. Que quando eu confio em Deus e entendo a minha pequenez, eu sei que eu sou substituível. Eu entendo que de mim mesmo eu nada faço. E o que eu faço é com a graça de Deus. Então, eu me coloco melhor diante das questões da vida. Não sou eu que resolvo aquela casa, não sou eu que dou conta daquelas criaturas que moram na minha casa. Não sou eu que dou conta de nada disso. Eu apenas venho usando os instrumentos que Deus me disponibiliza. E quando eu não estiver aqui, a vida vai continuar. E muitas vezes, em alguns locais, a vida vai continuar muito mais tranquila, porque às vezes nós até atrapalhamos e acham que estamos ajudando. Então, quando a gente começa a desapegar da própria ideia que nós temos em relação às nossas importâncias e do que é o apego, então é muito fácil fazer a concepção de apego com a questão material, né? Se dinheiro não fosse importante, não teria existido. Ele não teria por que existir, porque Deus não faz nada sem necessidade. Deus não cria nada, não permite que no mundo exista nada que não haja um objetivo nobre, uma movimentação em torno de alguma coisa. O dinheiro, assim como tudo, a eletricidade, o vapor, o magnetismo, são neutros. O dinheiro é neutro. Nós é que vamos dar qualidades positivas ou negativas daquilo que nos assenhoramos. Dinheiro é bom, dinheiro é ruim, depende. Para algumas pessoas ele vai ser um degrau importante, muito importante,
que vai fornecer o dinheiro para aquela pessoa ter oportunidade de estudo, oportunidade de cultura, oportunidade de poder fazer o bem de uma forma mais tranquila e ter conforto de viver melhor. Para outros, aquilo é um degrau de descida, que faz com que a pessoa fique ansiosa, fique preocupada, que fique obsidiada, que fique indiferente aos outros, que fique com medo e que não use nem para si e nem para os outros. Todo dinheiro faz bem para aquela criatura? Depende. Depende do que ela fez com aquilo. Não é mais o que o dinheiro faz, e sim o que a gente faz com ele. Então, aí vem a questão de Mamon. Quando se pode servir a Deus e a Mamon? Não podemos botar Mamon para servir a Deus, que é a riqueza, inverter esse processo. O que é Mamon? Que está simbolizado nesse capítulo que nós estamos estudando. Mamon, o deus dos antigos sírios, a fortuna, a personificação da fortuna e da riqueza. Era um deus fundido em prata e ouro, que, como tudo naquela época, se cultuava. Nossas primeiras ideias, nossos primeiros pensamentos, nossos pensamentos religiosos eram aqueles. Então, começamos a entender para que veio o dinheiro. Ele tem que ter algum objetivo. É a movimentação, é aquilo que faz movimentar. E se nós colocarmos um coelho e um ser humano um do lado do outro, e lá na frente, um punhado de cenouras, e do lado, um punhado de notas graúdas, vocês acham que o coelho vai para onde? Geralmente o coelho vai para a cenoura. E o ser humano? Se ele não for muito vegetariano, ele vai para o dinheiro. Não é assim? O que movimenta a alma ao trabalho? Ele é necessário esse tipo de movimentação. Senão as pessoas não iriam atrás da cenoura, não iriam? Então, nós fomos evoluindo. Nós precisávamos ter uma motivação para sair de alguma inércia. Então eu encontrei no livro Alvorada Cristã, de Chico Xavier, escrito pelo espírito Neio Lúcio. Ele fala da lenda do dinheiro. E vamos reproduzir aqui alguns pequenos trechos. Conta-se que no princípio do mundo, o Senhor entrou em dificuldade no desenvolvimento da obra terrestre, porque os homens se entregaram a excessivo repouso. Permita que eu vou ter que usar os óculos. Ninguém se animava a trabalhar. Terra solta amontoava-se aqui e ali. Minerais variados estendiam-se ao léu. Águas estagnadas apareciam por toda parte. O divino organizador pretendia erguer lares e templos, educandários e abrigos diversos, mas com que braços? Os homens e as mulheres da terra, convidados ao suor da edificação por amor, respondiam: para quê? E comiam frutos silvestres, perseguiam os animais para devorá-los e dormiam sob as grandes árvores. Após refletir muito,
o celeste governador criou o dinheiro, adivinhando que as criaturas presas da ignorância, se não sabiam agir por amor, operariam por ambição. E assim aconteceu. Tão logo surgiu o dinheiro, a comunidade fragmentou-se em pequenos e grandes facções, incentivando-se a produção de benefícios gerais e de valores imaginativos. O Senhor a todos atendeu com alegria. Em breve, olarias e lavouras, teares rústicos e oficinas rudimentares se improvisaram aqui e acolá, desenvolvendo progresso amplo na inteligência e nas coisas. Os homens, procurando dinheiro ansiosamente, a fim de se tornarem mais destacados e poderosos entre si, trabalhavam sem descanso, produzindo todos os tipos de materiais para o progresso. E toda a gente perseguia o dinheiro e guerreava pela posse deles. Vendo então o Senhor que os homens produziam vantagens e prosperidade no anseio da posse, se considerou satisfeito. Meus filhos da terra não puderam servir por amor, em vista da deficiência que, por enquanto, lhes assinala a posição. Todavia, o dinheiro estabelecerá benéficas competições entre eles, em benefício da obra geral. Reterão provisoriamente os recursos que me pertencem e, com a sensação da propriedade, improvisarão todos os produtos e materiais de que o aprimoramento do mundo necessita. Esta é a minha lei de empréstimo que permanecerá assentada no céu. Cederei possibilidades a quantos me pedirem. Todavia, cada beneficiário apresentar-me-á contas do que houver despendido, porque a morte conduzi-los-á, um a um, à minha presença. Esse decreto divino funcionará para cada pessoa em particular, até que meus filhos, individualmente, aprendam a servir por amor a felicidade geral, livres do grilhão que a posse institui. Até que a gente aprenda a trabalhar por amor. Nós já estamos aprendendo a trabalhar por amor? Já. A gente, quando se propõe a ser voluntário numa casa espírita, numa obra social, a gente já trabalha por amor. Sem querer, estamos evoluindo. Algumas pessoas ainda estão fazendo a troca, quando falam assim: ai, eu estou fazendo isso porque quando eu desencarnar, eu vou para a colônia tal. Muito importante. Ainda tem a motivação, ainda é algum ganho. Mas com o tempo, conforme vamos estudando, conforme vamos sentindo a presença desses benfeitores espirituais, esse pensamento de troca, de barganha que nós aprendemos, fomos educados desde que as nossas primeiras encarnações, eu faço isso em troca daquilo, né? Isso vai sendo substituído pelo sentimento de dever. E o que é esse sentimento de dever que tanto falamos?
é a parte que me compete. É quando a gente chega aqui, recebe. Tem uma hora que fala, poxa, está na hora de eu também oferecer a minha cota. É quando nos lembramos da reencarnação. Kardec, na questão 132 do Livro dos Espíritos, pergunta: qual o objetivo da reencarnação? E a espiritualidade responde: o objetivo da reencarnação é fazer com que o espírito progrida e chegue a uma perfeição possível, e também de colocá-lo em ponto de trabalhar pela questão comum, a parte que lhe cabe na obra do Pai, colocá-lo já com o poder de tomar parte da obra de Deus. Será que eu só vim aqui para ser atendido? Será que eu só reencarnei para receber? O mundo todo me deve, vive em dívida comigo? Será que eu sou tão pobre que eu não tenha nada para dar? Será que eu sou tão rico que eu não tenho nada para receber? Será que eu não tenho o que fazer aqui nesta vida? Qual a parte que me compete? Bom, meus irmãos, quando a gente é muito criança, muito imaturo, achamos que nosso pai e a nossa mãe não faz mais do que a obrigação deles. Falamos até que não pedimos para nascer, não é mesmo? Quantas vezes já escutei isso? Às vezes a gente fala sem pensar e sem conhecimento do que está falando. Está tudo ali, colocadinho para nós, mas a gente reclama sempre, nunca está bom. Até que, como disse o nosso irmão Willy no início, nós vamos amadurecendo, vamos aprendendo a pegar a parte que nos cabe. Assim são os filhos. Tem uns que vão pegar nunca, que não vão pegar de jeito nenhum, que vão chegar à idade madura se sentindo mesmo que vieram para ser atendidos, servidos. Ele é um esperto, né? Ele é um imaturo. É o que ainda não conseguiu tomar parte do seu quinhão, da sua parte da herança. Os outros não. Perdoa, senhores. Os outros não. Porque se sentem na obrigação. E que sentimento é esse? Sentimento de obrigação. Sentimento de obrigação ao senso moral. A consciência, conforme ela vai despertando, o senso moral vai crescendo. Por isso eu disse que nosso irmão sabia da minha palestra de hoje, né? Não dá mais para o cara voltar atrás. Não dá mais para falar, eu não tenho nada a ver com isso. Tenho sim. Eu moro nesta casa, essa casa é minha, é dos meus. Eu vou me sentir bem quando estiver com ela participando, trabalhando para o bem de todos, que eu entendo que eu não tenho como ficar bem enquanto o meu irmão está mal. Eu não tenho como comer um prato com a minha consciência em paz e tranquila, sabendo que o meu irmão ao lado está passando fome. Isso é bom, é sentimento, que senão seria indiferença.
Então, esse sentimento estranho, esse desconforto, significa que a gente tem a generosidade, o idealismo dentro do nosso coração. A vontade que o outro também tenha aquilo que eu tenho é seu desejo, que ele também esteja bem, que seja feliz. Olha, e quantos espíritos, quantas personalidades conhecemos, como a Condessa Paula, que é um espírito que teve condições financeiras e foi uma benfeitora que em vida distribuiu com todos aqueles ao redor dela. Conhecemos um pouco mais longe a família Rockefeller, americana, família forte que distribuía empregos na área da indústria, dado através dessas fortunas. Eles ajudaram. Eles podiam ter pego o dinheiro deles e colocar no banco, para render juros sobre juros, dando lucro para ele e para o banqueiro. Mas eles arriscaram. Se eles tinham um pouco de vaidade, lógico que tinham, pouco importa. O importante é que daquele ato teve como consequência o benefício do emprego para milhões de criaturas. O sueco Alfred Nobel foi um inventor e ele se preocupava muito com a questão da paz entre os povos. Então, ele deixou em testamento para que toda a sua herança fosse direcionada para uma fundação, que é a Fundação Nobel, hoje conhecida como Prêmio Nobel, para dar prêmios às pessoas na área da matemática, da química, da física, da economia, da literatura, trabalhos que valorizassem a paz e a amizade entre os povos. Ele criou o Prêmio Nobel, o Nobel da literatura, o Nobel da paz, o Nobel da matemática, o Nobel da química. E cada uma desses expoentes, dessas expoentes personalidades, com as suas criações, fosse considerado naquele ano o melhor, recebendo a efígie do Nobel, o diploma e o prêmio de $1 milhão. Por que ele estava fazendo isso? Buscando motivação para que cientistas, literatos, fomentadores da paz continuassem os seus estudos e as suas pesquisas. Olha o dinheiro aí, motivando a manutenção do progresso. Quantos pesquisadores colocam suas próprias fortunas para realmente descobrir as questões da célula-tronco? Olha o benefício que todos nós estamos tendo, auferindo diante da questão da ciência. Nós vamos reparar o progresso na área tecnológica, porque tem gente colocando dotações, recursos, o próprio dinheiro do seu bolso, para que isso ocorra. Na questão 815 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual a prova mais terrível para o homem, a da miséria ou a da riqueza? Vejam, as duas são muito difíceis. Cada uma visa um objetivo. Quem passa pela prova da pobreza, da miséria, está vivenciando a resignação e a paciência. Tem que ter muita resignação. Só que da limitação, seja ela qualquer, física ou financeira,
São provas de resignação que tem que ter muita paciência. Você vai ver o outro ter e você não tem. Agora, qual o perigo de uma prova dessa? A pessoa fica aborrecida com Deus, blasfemando, acusando Deus de todo mundo, que a vida dela não serve para nada. Se permite um grau de objeção que acaba em degradação de caráter, que pode chegar ao suicídio. Ela não suporta o não ter. Quando ela entender que é a vida dela, a prova dela vai ser aprender a viver com o que ela tem. E a gente lembra que o pão nosso geralmente não falta. Vai faltar aquele queijo de nome difícil. Isso falta. Mas o pão, o feijão, o arroz não vai faltar. No máximo, alguém vai fornecer. Mas não é o pão que está faltando. Ela não tem um tênis de marca que o filho lá não sei de quem tem e que a novela mostrou. Aí, a prova dela é aprender que ela não vai ter e que nem por isso ela vai ser infeliz. Porque o pobre, quando não tem as coisas na cabeça da ambição e da inveja à vida alheia, ele é muito feliz. Só que as pessoas querem viver o mundo que não é o mundo deles. Aí vai dar dor, aí vai dar frustração. Ah, mas Deus deu para ele e não deu para mim. Lembremos-nos, meus irmãos, que cada prova que nós passamos, geralmente fomos nós que pedimos. Porque se naquela prova de pobreza a gente já estava quase pisando no pé do outro, imagina na prova da riqueza. O que vai acontecer, né? Cuidado. Muito cuidado para pedir a prova da riqueza. Se preparem muito. Se preparem, porque aquele que foi pobre, o dia que tem um pouquinho, meu Deus do céu. E vem aquele velho ditado, né? Se querem saber como é a criatura, dê só um pouquinho de dinheiro e poder a ele. Aí você vai conhecer a pessoa. Ele começa a não lembrar dos antigos companheiros da vila. Ele já esquece tudo o que ele viveu. Se um dia foi pobre, não quer nem se lembrar e nem que se fale nisso. E os ricos? Estes, quando se encontram, como diz Leon Denis no livro O Porquê da Vida, ele fala que os ricos, quando se encontram, é para contar mais vantagem do que o outro. Eles ficam se rivalizando uns com os outros. Já o pobre, eles se reúnem pela necessidade. Só alguém que já viveu a pobreza e humildade para saber a dor do outro. É preciso passar pela prova da pobreza. Só assim você vai entender quando alguém falar que é muito corriqueiro. É só R$10, é só R$5. É dinheiro, gente. É muito dinheiro para quem não tem. Então, quando os bens materiais começam a sobrar, se tornam indiferentes, se tornam rudes e frios com os outros.
Esta é a prova da riqueza. Passar e não se tornar indiferente à dor do outro. Quem que pode garantir que nada muda? Basta estar vivo para ver. Hoje tem, amanhã não tem. E como disse Jó, Deus dá, Deus tira. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que nós temos que fazer aqui é vivenciar cada posição que nós nos encontramos. Que a paz do Cristo Jesus esteja no coração de cada um de nós. Um bom dia para todos.